Hola, hola, bendiciones. Les saludamos a cada uno con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Paola. Así es, estamos muy alegres y contentos por una vez estar en este espacio del podcast. Y queremos invitarles de una vez que compartan esta transmisión porque sabemos que este tema va a ser de bendición para cada uno de ustedes que están ahí presentes. Claro que sí, Paola, como hemos venido anunciando ya a través Iglesia Pentecostal Dios es Amor, pues el día de hoy estamos con un tema pero increíble que va a ser de mucha bendición e edificación para nuestras vidas. Estamos hablando nada más y nada menos del tema, Paola. La llama misionera, esa razón principal por la que el evangelio se comparte a otra persona, por esa llama que inspira a muchas personas a que compartan el evangelio. Claro que sí, así es. Usted puede compartir la transmisión en estos momentos para que más personas, más hermanos, más jóvenes puedan conectarse a este maravilloso y bonito podcast Fe Radical. ¿Cuál es nuestro eslogan? El podcast que te invita a vivir tu fe de una manera auténtica y sin miedo. Así que estamos aquí para poder compartirles experiencias. Tenemos invitados internacional, Paola. Así es, tenemos dos invitados muy especiales, una pareja de esposos. Claro que sí. Que ellos se han encargado de viajar por diversos países a expandir el evangelio, la palabra de Dios, y queremos conocer cuáles fueron todas sus experiencias que tuvieron en cada uno de esos países. Claro que sí, Paola, ya estamos listas, estamos preparadas, ansiosas de poder conocer más acerca de las experiencias que nos van a contar aquí. Estamos hablando nada más y nada menos del presbítero Nilton y su esposa Claudia Fioravanti, ¿verdad? Gloria a Dios. Es una bendición para nosotros, pues, poder estar aquí y tenerlos a ellos como invitados. Pues sin más preámbulo, Paola, vamos a presentar aquí a nuestros invitados. La paz del Señor Pastor, la paz del Señor hermana Claudia, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. E agradecido por la invitação de nos brindar, de estarmos aqui para contarmos as pequenas experiências no campo missioneiro. Gloria a Dios, hermana Deus bendiga, Claudia. hermanas. Deus bendiga a todos. Estamos contentes, felizes por poder compartilhar com vocês um pouquinho de nossa caminhada com Jesus Cristo, que eu creio que vai servir de experiência para muitos que estão vendo que tem o sonho missioneiro, desejo de levar a palavra de Deus. Así es, gloria a Dios. Quisiéramos empezar con una pregunta porque luego tenemos, Paola, hemos recolectado preguntas, también hemos hecho entrevista a jóvenes de nuestra iglesia para ver qué es lo que piensan acerca de un misionero, qué es para ellos, cuál es el concepto que tienen, ¿verdad, Paola? Así es, nos hemos encargado de entrevistar a varios jóvenes para saber cuál es el concepto actual que tiene la juventud de qué es un misionero. ¿Será que saben ahorita qué es un misionero o habrán desconocido ya esa palabra actualmente los jóvenes? Así es, primero quisiera saber quién es Nilton Fioravanti y quién es Claudia Fioravanti. Empezamos por usted. Deus bendiga, paz de Cristo a todos os internautas, paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aqui nos estúdios com nós outros. Sou um servo de Deus que ele gosta de fazer missões. Amém. Sirve ao Senhor e por servir ao Senhor nos brindou a oportunidade, nos confiou em fazer missões. E isto é uma coisa que é um chamamento de Deus, em que entendemos que Deus lhe amou e nos prontificamos, nos donamos a esse chamado e aqui estamos. Eu, hoje, presbítero da igreja, tenho esta alegria de começar bem temprano na obra do Senhor e agradecer a Deus porque o Senhor confiou em nós outros para fazer missões e a missão é uma coisa muito importante. A obra de Deus necessita de missões, ganhar almas. Então, sou presbítero Nilton, servidor de vocês, que lhe gosta de fazer missões aonde Deus nos mandar. Gloria a Dios, todo para la gloria de Dios. ¿Y quién es hermana Claudia? Eu sou Cláudia. Há muitos anos que venho nesse caminho de querer fazer algo para Deus, de poder. E desde muito jovem, eu pensava como não poderia, vamos levar a palavra de Deus. Pero que quando Deus tem um chamado
o hombre puede decir que no. Entonces, yo fui creciendo no evangelho, minha adolescência, minha juventude, nos casamos e este sonho passou mais forte a ele do que a mim. Quando eu conheci, ele tinha esse sonho muito grande. Então, eu falei, se tu queres, vamos, não, te apoio. E Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Amém. Não? E aqui estamos já há muitos anos, caminhando junto, lutando junto e levando a palavra de Deus. Não? E como uma hora é pouco para nós outros poder falar de como começamos, como começamos nossa caminhada, de onde saí. Eu saí de... Eu me emociono muito, porque quando Deus te chama, homem não pode impedir. Amém. Glória a Deus. E estava em um mundo bem diferente, que muitos te miravam e diziam, é impossível, não pode. Uma campesina predicar a palavra, pero quando Deus te chama, não se pode o homem dizer não. E fui crescendo com este desejo. Pero como? Sempre tu escuta. Não, isso não é para ti. Isso não está ao teu alcance. E quando fui crescendo, não, conheci, me casamos, tudo. Deus prometeu e cumpriu. Que nos preparou, não nos... É junto, como se tocar a metade do naranja, para poder este sonho ser concretizado, não? E aí estamos, para a glória de Deus. Glória a Deus. Paola, wow, qué bonita experiencia. Entonces, es una emoción, es un exemplo para muitos que querem. Não? Já perceberam que habla bastante, não? Saiu de umas horas. A mim me gusta. Quando vai falar de Jesus É normal com as mulheres. A mim me gusta. E eu sempre digo, jovens, não escute as palavras do não, que tu não pode. Se tu tem esse sonho, não importa de onde tu saiu, de onde Deus te sacou, porque todos vieram de um lado ou de outro, não? E para a glória de Deus, hoje puedo dizer a jovens, não desista. É um sonho. Amén, gloria a Dios. Es emocionante poder escuchar eso, ¿no? Cuando Dios llama, no hay hombre que pueda impedir, no hay hombre que pueda obstaculizar, ¿verdad? Y me quedo con ello, me quedo con ello, pero hay un video, como les habíamos mencionado, Paola, que hemos entrevistado a jóvenes y quisiéramos que ustedes lo puedan escuchar y puedan comentarnos al respecto de lo que ellos piensan y den su opinión ustedes. Así que vamos adelante, Paola. Así es, vamos a visualizar en estos momentos este video. Un misionero para mí es alguien que arriesga su vida por el Evangelio. Es aquel que lleva la palabra de Dios, aquel que siembra la buena semilla para salvación. Es una persona que tiene una responsabilidad de llevar la palabra de Dios a las personas necesitadas. Lo tiene aquel que obviamente Dios pone en el corazón de la vida de la persona. Y es ahí donde se cumple el llamado en la vida de esa persona para ser un misionero. La Biblia nos dice que todos prediquemos la palabra de Dios y predicad el Evangelio a todas las naciones. Entonces, a todo aquel que sirve a Cristo verdaderamente tiene esa responsabilidad de predicar el Evangelio, o sea, de ser misión. Creo que eso es para todos, viendo lo que Jesús dijo, la comisión, ¿verdad? Que todos debemos de ir a predicar. De alguna manera, eres misionero al predicarle a una persona. Sí, es para todos, porque la misma palabra, ¿no? Indica, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de Dios. Yo admiro mucho a los misioneros, porque es un cargo o es un llamado que a la verdad tiene que nacer del corazón de Dios y ser implantado en alguien para sentir y hacerlo.
el misionero David Miranda, el pastor Cleber de Oliveira, la evangelista Isabel Ferreira, Nuestro misionero David Miranda, John Palton, Hudson Taylor, William Carey. El pastor Junior Rubio, el pastor Antonio Osmar de Oliveira, el pastor Sabiel. Misionero David Miranda para mí es alguien que admiro mucho por el tema, por su trayectoria. Pues mi consejo para ellos es que avancen, que sigan anhelando, que se preparen tanto espiritualmente como psicológicamente. Tenemos que estar preparados porque bíblicamente no es fácil. Cuando hay un llamado, Dios te va a capacitar, Dios te va a ayudar y va a poner esa necesidad. Y aunque hay que pagar un precio, quizás de amistades, gente que tienes que dejar, si es posible la misma familia. Hay veces jóvenes que tienen que alejarse de sus padres e ir a otros países, a otras naciones, abrir una iglesia, a implantar el evangelio de verdad. Entonces es algo que muy pocos tienen, por eso no hay un gran número en la Biblia y en la tierra. Entonces, como es algo que muy pocos tienen, hay que anhelarlo con fe, pedir a Dios esa fuerza que confirme ese llamado y hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios, pastor. Hemos estado escuchando acerca de la respuesta y quisiera ver sus comentarios. Bueno, casi todos têm suas razões de dizer acerca de missões, pero que a verdade da missão é que nós queremos fazer a los demás o que Deus disse por nós. Eu penso isso. O que Deus hizo em minha vida, por exemplo, uma sanidade, uma liberação, abertura de um caminho, ou seja, a transformação que Deus hizo em minha vida, eu tenho que levar a los demás, e isso é uma missão, porque se eu estou bem, os hechos de Deus em minha vida me alcançou, então se isso me estimula a levar aquela paz que eu recebi aos que não têm paz, a levar a esperança que eu recebi de Deus aos que não têm. Então, se eu tenho essa visão da missão assim, o que Deus hizo em minha vida, já quero ir para ser a los que todavia não receberam. Pero que há uma diferença também na obra das missões, porque uma coisa, a missão assim, de se ver, de dizer missões, mas na prática a missão é bem diferente. Porque às vezes, por exemplo, se diz assim, vamos evangelizar um país, vamos sair para fazer missão, não é somente ter um passaporte, agarrar um avião e ligar de um país e de pronto vão te receber, de pronto você vai ter um espaço, uma oportunidade para predicar, não. A obra das missões em si, na prática, é bem diferente, e principalmente a países lejanos, países extremistas, países muçulmanos, países que não há evangelho. Então, eu escutando agora e vendo esses áudios, esses vídeos, todo mundo tem uma opinião acerca da obra de missões. Pero que, como eu dizia, missão é levar aquilo que você recebeu de Deus e compartilhar a los demás, aonde seja que você entrar. Pero que em palavras é uma coisa, mas em obras, em prática, é uma coisa bem diferente. Hablando de eso, el pastor me hizo recordar una frase que leí en estos días que decía: la mayor tragedia de la iglesia es olvidarse de la situación que estaba antes y por eso no comparte el evangelio. Como ya yo soy salvo, ya yo tengo la salvación y me olvido de las demás personas que todavía no conocen a Cristo. Y esa es la mayor tragedia que ha hecho la iglesia alrededor de los años. Porque se você vai, por exemplo, você entra em países, por exemplo, países que não há igrejas. Por exemplo, eu entrei em países que não tinha igreja e não tinha cristiano. Então, se, por exemplo, você está aqui em Arica, você diz assim, vou para Villa Salvador, vou para o Rigancho, vou para outro qualquer cono de Lima, e você vai encontrar nesse local um cristiano, uma igreja para congregar, ou quiçá
no caminho, no trajeto, você vai lograr ver um cristiano. Então, eu passei uma experiência de entrar em países que não tinha cristianos, com fé declaradas, então pouco tempo, e eu me sentia solo. E me recordava as oportunidades, o que o Brasil, o que os países latinos acá oferecem de oportunidades de você servir a Deus. Então, nesses lugares, você valora tudo que você recebeu de Deus. Valora a amizade cristianas, os templos. Eu não tinha isso aí. Se eu saía para as calles, eu não tinha aonde ir, ou seja, buscar um templo, não tinha templo, somente mesquita. Então, é como você está dizendo, às vezes a pessoa se acomoda e por se quedar acomodada, ela deixa de levar, de transmitir, de levar a missão aos demais. Então, é importante reconhecermos aonde estávamos e o que passou com nós outros e saber que pessoas que nós estamos convivendo com elas estão vivendo os mesmos momentos, os mesmos estados que estávamos antes. Então, por isso, é importante nós outros buscarmos a sermos missões, independente do país onde estamos, levar o que nós recebemos da parte de Deus aos que estão bem cerca de nós outros, porque esto también es obra de misiones. Claro, porque es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? En la gran comisión que nos ha encomendado en San Mateo 28:18, y entonces para eso hemos sido llamados, de poder compartir el Evangelio y la palabra de Dios a todas las naciones. Desarrollando un poquito, entrando al tema, con sus palabras, usted, hermana Claudia, ¿qué son misiones? Misión para mí es algo muy importante que a pessoa diz assim, eu quero predicar a palavra de Deus. Missões, tu tem que viver, sofrer. Tu está preparado? Não é somente de eu entrar em um avião e chegar ao país. Tu vai viver o que a gente está vivendo. Tu vai sentir o que estou sentindo para que tu pueda predicar a palavra de Deus. E sempre digo a meu esposo, quando começamos, para mim é uma alegria muito grande de quando minha família conheceu de Jesus Cristo. Compreende? Alguém teve que chegar aí. Eu digo a minha esposa, hoje eu tenho essa alegria, essa oportunidade de poder viver o mesmo de quando aquele pastor, aquele missionário encontrou a nós outros. Da mesma situação, porque tu vai em um lugar, há lugares que as pessoas não têm água, as pessoas não têm comida, não têm roupa, não têm nada. E tu mira para um lado e tu mira para o outro, a única coisa que tu diz, Senhor, me dá força e o psicológico preparado para enfrentar o que eu vou dizer, o que vou trazer a essa pessoa. Compreende? E tu entra ali com aquela a gana de tu falar de Jesus Cristo, a pessoa ser transformada, a pessoa receber, pero que ela recebe a palavra, mas também está esperando algo para alimentar su. Amém. Compreende? E é uma coisa que tu aprende com o dia de compartilhar o pouco que tu tem. Missões é compartilhar a palavra. Amém. É compartilhar o pouco, a pouca sabedoria, o pouco de todo que Deus te deu, tu poder levar a pessoa. Para mim, é coisa que não tem preço que pueda dizer assim, não, eu não vou fazer. Así es, me parece muy interesante porque se trata de tener el corazón de Cristo, que igual como Él se compadeció con nosotros en la cruz de Calvario, así nosotros también compadecernos por cada una de esas personas que se encuentran en una necesidad, porque estar sin Cristo es estar mal, aunque la gente a veces aparenta estar un bienestar físico, pero se siente un vacío en el corazón. Entonces tener esa compasión por ir a las otras personas. Así es, y sobre todo, ¿no? Y lo que dice, amor al prójimo. Entonces, si nosotros no compartimos la palabra, ¿de qué estamos hablando, verdad? É importante salientar que vocês estão falando aí. Por exemplo, eu fui pastor na Europa por 2 anos. E na Europa você vê que são cidades belas, economia, a cultura é outra, cultura econômica. A Cláudia sabe disso, porque tivemos uma experiência de evangelizar Lisboa, no qual nada agarra um volante na CAI. Então, no aspecto de pueblo europeu, eles
Existe um materialismo, a vida, a finança, a estabilidade econômica, social, cultural, melhor que muitos países, mas como mencionava você, espiritualmente são pessoas tristes, depressivas, pessoas que têm o poder material, mas não têm o mais essencial, que essas pessoas felizes, que é ter a Cristo. Então, se por um lado nós miramos países muito desenvolvidos, mas com o evangelho não tem contato, não tem vida, não tem experiência com Deus. Então, como a Bíblia diz, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder o mais importante, que é a sua salvação. Então, Cristo, você pode ver, onde Cristo entrava, Cristo entrava no meio de quem? De los pobres, de los necessitados, assim não ser contra as autoridades que denegriam as pessoas. Cristo levava a autoridade da palavra para repreender a eles. Mas desde pequeno, quando sua mamãe perdia a Cristo, pequenininho estava onde? Cristo estava ensinando. Então, é interessante, a missão, quando chega em qualquer lugar, há uma transformação. Gloria a Dios, sí, es muy importante y quisiéramos que nos respondiera a esta siguiente pregunta: ¿cómo alguien puede estar seguro de su llamado? Conhecendo as coisas de Deus, o contato com Deus, porque como você vai saber de uma pessoa a vontade dela, como você vai se relacionar com ela, você vai sentir a necessidade dela se você não tem contato com ela. Quando você tem contato com Deus, tem a comunhão com Deus, é como a relação padre para filho. No momento que você tem um relacionamento com Deus, você vai saber quem é teu Deus, com quem está falando com você, quem está te dando essa direção, quem está te dando esse despertamento, quem te amou. A missão, o missioneiro, ele sai, quando ele sai para a missão, ele sabe quem mandou ele. Não, foi a diretiva, não, a diretiva confirma que o Deus começa. Então, tendo essa certeza do teu chamamento, depende do teu relacionamento com Deus. Não é a igreja que vai te amar, que vai te preparar. É claro que a igreja te ensina, existem hoje os seminaristas que aprendem o aspecto transcultural da obra, a missão transcultural, a língua, toda uma preparação assim, mas se você não sabe, se você não tem a vida com Deus, como você vai saber quem está te mandando? Quem está te enviando é Deus. Não é só a diretiva, não é só a igreja que está de acordo com você para uma missão. Então, a seguridade do cristiano é ter a vida com Deus. Foi Deus que me amou. É Deus, eu tenho esse chamamento porque Deus me amou. Então, essa é a maior seguridade. E essa seguridade vai ser de você, mesmo as críticas, como comentava minha esposa, que é incapaz, que não, você é campesino, você não sabe ler e escrever. Não, independente. Eu conheci missioneiros da África, da nossa igreja, que não sabia ler e escrever, mal lia a Bíblia. Aprenderam com o Espírito Santo a ler a Bíblia. Pessoas que não sabiam falar inglês. E pessoas que entravam em países, batizavam, abriam trabalho. Então, por que isso ele logrou ser? Porque a pessoa não confia naquele que ele amou. Então, essa é a confiança. Deus te amou, você conhece, tem experiência com Deus, então essa é a tua segurança de saber que tu és um missioneiro, que você tem um chamamento do Senhor. Pastor, una pregunta, ¿cómo definiría el corazón de un misionero? Amor. Porque se você não ama, porque essa começa pela história, como Deus amou o mundo de tal maneira, não? Amém. Que deu seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós outros. Por que o Senhor deu Cristo por nós outros? Por que o Senhor entregou seu único Filho para morrer por nós outros? Por nos amar. Amém. Então, se nós não amamos as almas, nós vamos ser um turista. Nós vamos ter um passaporte, um diploma, um certificado, um nome, um status, mas não existe missão sem amor. Amém. O amor, não diz a palavra que o amor rompe todas as barreiras, o amor é superior a tudo, desastre qualquer tipo de maldade, o amor abre caminho. Então, um missionário que ama,
Eu tive essa experiência por amar e como amo as almas, entrar em países que muitos disseram, pastor, você não vai porque você tem uma família, é perigoso. Então, pessoas que às vezes estão vendo o lado da violência, o lado do país que é terrível, que são terroristas, mas quando você ama, o amor rompe toda essa barreira. E eu me acordo quando fui abrir um país no oeste da África, um país que é terrível, que se chama República del Benin, que é um país, a capital mundial do voodoo, que é onde tem os deuses dos angabetas, são aquelas páginas que se movem assim. Então, se muito sério, é perigoso. E você vai e toma cuidado. E para dizer a vocês, a primeira viagem que eu fiz para esse país, eu não isso de avião, porque eu teria $500 para viajar. Então, se a passagem custava $250. Então, eu digo assim, mira, eu vou para esse país, eu preciso de estar na jata. O que eu hago? Vou pagar $25 dentro de um bus. Agarrei um bus que agarra uma parte do deserto, entra por selvas. Por quê? O que me impulsionou a pagar uma passagem mais barata? E me impulsionou a ir num bus que provavelmente pode ser atacado por terroristas, pode entrar um leão, porque passa por selvas, por amar. Porque um turista não vai fazer uma viagem desta. Quem não ama não vai fazer uma viagem dessa para entrar num país extremista, um país terrível para fazer missão. Então, se o amor é a fonte para um missioneiro, amar. Amén, gloria a Dios. El que no tiene amor, pues llega, ve la situación, agarra la maleta y de vuelta. Desespera e regressa. Não, mas isso dá uma experiência própria. Se você não ama a tua esposa, você não vai... O matrimônio de hoje, por que não permanece? Porque é uma aparência. Ama por 3 meses, 1 ano, 3 anos. Por que um padre não cuida bem seus hijos, a sua mãe não cuida bem seus hijos de hoje? Porque ele falta amor. Por que na empresa você não para de trabalhar mesma empresa, 6 meses outra empresa, e 1 ano em outra empresa? É por causa das lutas, prescrições. Bom, isso existe em todas as áreas, até mesmo dentro dos templos existem. Mas o que me hace me afirmar dentro de uma empresa? O que me hace ser firme dentro de um templo? O que hace me ser um bom esposo, uma boa esposa, uma boa família? Um amor. Amém. Se você não ama, você não vai estar bem em lugar nenhum. Você pode ir para Estados Unidos, Miami, você pode ir para o país do primeiro mundo. Mas se você não ama, você vai ser uma pessoa sofredora, uma pessoa que sem brilho. Gloria a Dios. Paola, ciertamente ya estamos entrando en un punto. Yo sé que muchos de los internautas se están preguntando y diciendo a qué lugares han ido o en qué quizás quieren conocer sus experiencias en los lugares que han estado ustedes. Pues aquí tenemos pruebas, ¿verdad? Aquí tenemos pruebas de los lugares en que el presbítero y su esposa han viajado y nosotros pues, para que vean, ahí tienen todo bien sellado el pasaporte, ahí están llenitas y quisiéramos también conocer sus experiencias. Yo sé que en el transcurso que ustedes han estado haciendo misiones, han habido momentos en que han atravesado momentos fuertes, quizás hasta anécdotas, y quisiéramos que ustedes nos lo compartan. Bueno, antes de hablar, seguir adelante aqui, é importante salientar aos ouvintes que quizá nossa experiência de hoje não sirve para os missioneiros, nossas experiências desse tempo não servem para hoje. Porque nós somos missioneiros do tempo que não tinha WhatsApp e Facebook. Não tinha internet. Não tinha internet. Você falar na internet, no Alan House, na África, você tem que andar quilômetros para aliar um local que tem internet. Então, as coisas cambiaram bastante. Então, quizá a nossa experiência já não é mais os tempos de hoje. Nossas experiências já quizá são um pouquinho retrasadas, porque hoje você usa toda a ferramenta da rede social. Mas, bueno, aí está as experiências algumas que passamos na África, não só África, América Central, América do Norte, Caribe, o último país que passamos foi México. Pelo que eu tenho assim, a missão, a vida do missioneiro no exterior é como a vida de qualquer outro em qualquer país. O que vai nos trazer experiências e situações são a maneira que o país é, a cultura, o pueblo, os seus costumes. Isso é um desafio, porque você vai chegar num país que as pessoas
como eu mencionava com vocês antes aí, que você não pode saudar uma mulher saludando uma mano. Já em meu país, você se saluda com um beijo no rosto. Entendeu? Então é um desafio essas experiências. Cada lugar você vai ter um desafio, uma experiência, porque a cultura é diferente, o costume é diferente. Que a nossa primeira viagem foi que quedou marcado. Ai, cuéntanos isso. Quando fomos a Tanzânia, não? Não tinha andado de avião. Então, foi a primeira experiência que todos diziam assim, porque o avião tembla muito, dá muito turbulência, essas coisas. Aí eu dizia, Senhor, se tu me traz a esse lugar onde eu vou chegar em paz, não pode temblar, essa coisa não pode... Não pode temblar o avião. Não pode, essa coisa que... são 12 horas, não? De vuelo. Então, quando chegamos em Tanzânia, para minha surpresa, minhas maletas desapareceram. Mas a primeira de Joanesburgo, África do Sul, também quedou marcante? Então, aí chegamos, onde eu me quedei sem uma roupa. E o irmão, havia um evangelista que disse, não, irmã, não te preocupe, já pedi à irmã que compraram uma roupa para ti. Disse, ok, não. Roupa africana. Não é. A irmã me chega com um montão de roupa africana aí. E aquele calor. Primeiro dia, eu vestida de africana, não? Forçadamente. Misericórdia. Já tem que entrar no clima, já, não? Então, aí, para mim, já foi assim, Senhor, que vai passar. E tu vai aprendendo e vendo a situação que tu encontra, porque tu espera coisa feia, pero que não tanto, não? Então, esse Jesus e a hora. Aí o irmão, não te preocupe, vamos comprar roupa, irmã, vamos comprar. E eu, Senhor, eu sei que tu pode enviar minhas maletas, Senhor, eu não posso. Regresso minhas maletas. Já pensou que eu vou viver todo o tempo já foi provada na fé, não? Com roupa, paciência. Sim. E aí foi a nossa experiência muito dura, porque tu vai, é uma prova após outra, sai de uma, entra de outra. E ele assim, o que vamos fazer? Se Jesus nos traga aqui, algo ele vai fazer, porque o que vamos fazer no lugar? Já estamos aqui, não podemos regressar atrás, não? Porque tu vai vendo, tu vai vivendo, e a vida de missionário, tu pensa que é uma coisa e é totalmente diferente, não? Então, aprendemos a ser um missionário, como se diz, não? Sem maleta. Sem maleta, sem roupa, sem nada. Literal, um missionário. Usando roupa de estrangeiro. Exatamente. Desde o primeiro dia que pisaram, já estava... Já estava, porque eu esperava encontrar outra coisa, não? E aí eu entrei numa casa, estava chovendo muito esse dia. A irmã disse, aqui vocês vão viver. Se Jesus tem misericórdia, Senhor. Na casa que não tinha ventana. Não tinha nada, não tinha comida. E eu disse assim, vamos por lo menos escalentar uma água. Não tinha uma estufa, uma cocina, não sei como que diz, não, aqui, para poder calentar. Eu disse, agora vamos fazer o quê? Então aí me quedei todo o dia, por não falar, não, os irmãos nos deixou aí e se foi. Nós quedamos aí, dormimos. Eu tinha muita hambre, disse, vamos fazer o quê? Ahorita não temos. Ele disse assim, se arregle, vamos atrás de tus maletas. Eu disse, vou me arreglar como eu estou arreglada? Mas tu não pode sair com essa roupa, isso aí, eu sou africana, porque os africanos têm suas... É tipo uma tela, não? Que claro, sua vestimenta típica deles. Que tu se enrola aí, não? E eles, não, mas tu não pode sair. Pois, minha roupa a partir de hoje. Tu aceita? E foi muito lindo, não? Foi muito lindo esse tempo que vivemos em Tanzânia, porque eu me recordo que começou depois, de onde que ele foi preso, não? Foi em Tanzânia também. E aí Deus provou uma vez mais que nós outros não estava solo nesse lugar, porque ele foi para buscar arreglar nossos documentos da entrada em visa, e de onde que ele saiu dali para uma prisão, foi preso, e eu esperando ele em casa, me quedei sola porque tinha que predicar, ir à igreja, e eram umas 10 da noite, essa muchacha da embaixada me marcou, não? Dizendo que havia tenido um problemita, e eu não sabia que problemita. Se bueno, isso é transporte. Então, aí estavam, e eu me recordo que eles chegaram, não sei que hora da noite, que Deus deu esse livramento a eles, o intérprete, o tradutor aí, assustados. Esse assim, que você passa. Tu nem se passa.
Fomos presos. Então, o muchacho era muito nervioso, com medo, porque conhece a gente, não? E Deus começou a falar com ele, porque estavam aí. Tu sabe que as leis muçulmanos não há palavras que tu vai dizer. E Deus mostrou para ele que a senhora, sua mamãe, estava muito enferma. E ele dizia para o intérprete: hable. Ele disse: pastor, misericórdia, se isso não for verdade, nós seremos mortos aqui. Pois é toda é nada. Habla ele, que Deus está dando, está visitando sua madre, que Deus está visitando essa pessoa, que Deus está sanando de câncer. O contexto que nós somos para a oficina da autoridade da Polícia Federal. O ministro, não? Não, autoridade, chefiatura das autoridades da alfandegária, ou seja, que dá o visto, entendeu? Uma polícia. O chefe da polícia. Então, ele começou a nos questionar por que um estrangeiro estava buscando apoiar outro estrangeiro. Então, naquela hora, eu creio que Deus permitiu nós ir para esse lugar aí, para Deus operar. Então, aconteceu que o Espírito Santo de Deus, ele está com nós outros, com os missioneiros. Ele me usou dizendo que tinha uma pessoa, diz: mira, Senhor, eu sou missioneiro e Deus está com nós outros, e para dizer bem para o Senhor está me dizendo acá que a familiar sua está enfermo e Deus está visitando ele. E eu, mientras dizia essas palavras, eu queria que o intérprete traduzisse, mas nessa hora meu intérprete estava com muito medo. Ele já tinha, parece que, perdido o rumo de ser cristiano, porque eu dizia: Cosmito Miguel, interpreta, e ele começava assim, não saía as suas palavras. Eu queria que ele interpretasse o que eu dizia para o chefe da polícia, porque eu não sabia falar inglês. Então, você não está dizendo habla inglês e eu sou a ele. E o dialeto, o idioma mais falado é o Swahili. Então, o Swahili, por exemplo, é Rom Takatifo, quer dizer Espírito Santo, Canissa Pentecoste Mungo Niopendo, Igreja Pentecostal Amor. Nós aprendemos umas palavritas aí. Então, eu queria que ele interpretasse. Então, depois de muito sofrimento, ele interpretou, e o chefe da polícia quedou surpreendido, porque ele disse assim: como que ele sabe disso? Ele começou a chorar, não? E como eu percebi, a hora que eu comecei a falar essas palavras, que o meu intérprete começou a falar, eu senti que o chefe da polícia começou a derramar lágrimas. Então, começou a derramar lágrimas, mas já fui para arriba já. Já avancei, já comecei. Agora quem manda aqui sou o Joio. Agora que a autoridade está comigo aqui. E os policiais, tinha 4 policiais guardião com os outros assim, começaram a mirar e não entendiam. Mirava para o chefe, mirava para os outros, mirava para o chefe, mirava para os outros. Então, entenderam o que estava passando. Então, nesse momento, ficou ali declarado que verdadeiramente ele tinha um familiar que estava muito enfermo, e por isto ele nos liberou. Nos liberou, saímos do cárcere, pero que conforme as leis, porque a África tem as leis, funciona, gente. Funciona muito mais que aqui na nossa América. E as leis diz lá, se qualquer situação assim, documental ilegal de um estrangeiro que infringe a lei do país, ele tem que ser deportado. Então, se nos deram 24 horas sair do país, e nós fomos deportados, saímos. Eu e minha esposa, meu intérprete, fomos para a África do Sul até que arreglasse o nosso documento. Então, foi o contexto que a minha esposa estava comentando aí da nossa ida. Sim, a prova é que quando Deus manda, né, te envia, Ele promete estar contigo, né? Amém. Pero que muitas das vezes o medo não nos deixa nos ver o poder de Deus, o milagre, não? E uma coisa interessante que passou também, que quando o chefe falava da nossa situação, tinha um secretário que escrevia uma ata. Escrevia, e a ordem dele era para ir em Bes Beach, onde quedava a nossa sede de Deus Amor, e cerrar o templo. Cerrar. A autoridade estava deliberando que tinha que cerrar o templo. Então, se isso começou, por isso que o meu intérprete quedou como dizendo: o que eu isso acá? Que tragédia! Pus um estrangeiro no cárcere por causa minha, e agora vai cerrar a Igreja de Deus Amor em Dar es Salaam, que é a capital da Tanzânia, né? Dar es Salaam. Então, esse era o sentimento dele por essa situação. Então, mientras escrevia aquela ata, tudo era definido que nós íamos ser deportados e que a igreja ia ser cerrada. Mas a alegria veio depois que ele começou a orar, que ele começou a ver que o Espírito Santo revelava que tinha uma pessoa que Deus estava operando em sua vida, e, ao mesmo tempo, depois ele agarra aquela hoja e põe no basureiro. E ele aproveitou a oportunidade, o Senhor: mira, dobra as tuas rodilhas que eu vou orar por ti agora. Mira, quando Deus te dá essa autoridade que não vem de ti, não, a valentia,
forte, ser valente, né? Como Deus falou a Genesis. E ele, como se assim, agora estou no comando, eu vou fazer, não? E o Senhor dobrou sua rodilha, recebeu a oração, Amém. não? E Pronto, fomos deportados, mas deixamos a semilha sembrada e a igreja não cerrou. Porque é a obra de Deus. Onde você está? Um certo dia, quando eu saí para a primeira vez que estamos saindo para Tanzânia, na África, eu fui chamado na oficina de um diretor, chamado pastor Humberto Ramos, que era o nosso diretor no continente. E uma coisa que me gravou bastante, que eu até ahorita recuerdo, ele me disse assim: pastor Lilton, você pode ir com toda a tranquilidade, porque onde há uma alma, Deus está. Então, se isso eu guardo comigo até hoje. Você pode entrar no pior país, você pode entrar na pior nação, no lugar mais difícil, mas sabendo que existe uma alma, e onde há uma alma, Deus quer operar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, impactante los testimonios que nos dan los pastores de cómo se vive el predicar el evangelio en estos países que son totalmente diferentes al de nosotros, como puede ser el África, y es muy interesante ver sus experiencias porque nos ayuda a que nuestra fe pueda crecer cada día más. Cómo Dios le pudo dar el libramiento al pastor de sacarlo de la cárcel. Vemos que todo tiene un propósito y que en cierta parte Dios trató con la vida de ese policía que estaba ahí presente y dijo mejor hizo que el pastor llegara a la cárcel porque su propósito principal era que la palabra de Dios pudiera oírle a ese policía. É como passou com Pedro, né? Pablo e Silas. Vale, Tudo tem propósito. justamente eso había venido esa escena en mi mente, la parte de la Biblia que leía donde Pablo estaba, ¿no? Pablo y Silas encarcelado y entonces ahí empieza a orar Dios y es liberado y el carcelero, imagínate, es casi parecido. E a seguridade que a Bíblia nos menciona que à medianoite eles cantavam alabança. Então, assim, o missionário e o cristiano tem que ter seguridade, que ele sirve não um Deus, um Baal, um Deus de pedra, de madeira. Não, nós servimos um Deus vivo. Não miramos, não tocamos, mas sentimos. Amém. Então, esse é o secreto de um missionário. Contato com vida com Deus. Gloria a Dios. Usted nos había compartido otra experiencia por la cual sé que es un poco delicado, pero en una parte donde usted llegó a enfermarse. Como? Donde se llegó a enfermarse usted. Bueno, eu quedei enfermo de malária. A malária praticamente são 3 níveis. A malária me deu o 2º nível por 3º nível. Eu não sei como é que se classifica já. Então, se a malária 1 é aquela que te dá enfermidade, te deixa de cama, a malária 2 te leva para o caminho da morte e a 3ª já te mata. É um nível que diz na África. Eu fui enfermado pela malária. Eu passava a mão na cabeça, caía todos os meus cabelos. Eu tinha 85 quilos, barrei para 60 e quedei quase 30 dias enfermos dentro de casa. E eu me acordo que a minha esposa quedou responsável pela igreja, juntamente com a intérprete, que ela tinha financeira que falava português. Aprendeu com os portugueses que passaram para já. E o Cosmito, que era o intérprete oficial, que era de Moçambique. Então, ele nos traduzia. Então, eu me acordo dias que eu quedei enfermo. Quem cuidou da igreja foi a minha esposa, mas eu me acordo que a casa que nós vivíamos não tinha ventana. Então, existe lá na África os cuervos. É cuervo que se diz? Muitos cuervos. É cuervo que se diz? Os abutres. Aqueles que comem carniça. São os animais da África, são diferentes dos daqui. São animais que comem coisas podridas mesmo. Que comem cadáveres, animais mortos. Eles comem vivo. E lá eles comem as pessoas vivas. Se um cuervo da África, ele mira um enfermo, abandonado, e ele vai começar a ligar e comer seus ojos, vai comer uma pessoa. E eu me acordo que na ventana da casa pastoral que eu vivia, eu tinha pedras, sapatos e palos, ou seja, objetos, porque os cuervos volavam para as ventanas para entrar, enquanto a minha esposa estava na igreja, e eu echava as coisas para que eles não entrassem em casa. Porque eu te digo, se entra onde entra um cuervo, entra 3, entra 4, entra 20, entra 30 e já acaba o que vende. Não, esse dia quando eu cheguei da igreja, que eu fui à igreja, ele se quedou aí. Eu mirei que estava muito raro, não? Sapato, coisa para todo lado na ventana. Esse dia que os abutres aí quando que eu percebi que ele já não estava bem, senão não está normal. E ele já, quando eu cheguei, ele já não me reconheceu, ele já não sabia quem era eu.
quem és Porque tu? causa muita febre, Quem muita és debilidade, tu? não Ele se dizia, perde não. consciente. Eu estava Quem perdendo és consciente tu? já. Misericórdia. Eu disse, Senhor, ele não está bem porque não me reconhece. E aí começou a falar nada com nada e coisas, não. Aí ele disse assim, tu mamasse e morreu. Eu disse, tá queimado, tá repreendido. E aí eu miro a ventana, era sapato. Havia uma sombria, que eu andava com sombria por conta do sol. Toda estava na ventana aí pelo piso, não? Porque ele começou a ventar, pum, pum, não. E Não, foi porque assim, onde... se entra 3, 4, os demais entra o bando e... Que eu não sei se é porque o medicamento não fazia efeito, não? Já, porque não é, os medicamentos deles não é para nós outros. Claro. Compreende? Então, a dosagem que eles dão é muito baixa, porque foi preparado para eles. O branco não está adaptado ao nosso corpo. Então, não fazia efeito. A calentura, a febre, quanto mais febre dava, compreende? Foi de onde que eu disse, gente, não vamos poder quedar aqui. É um momento muito complicado, o hospital não dava, porque nos mandaram assim, aí um hospital, pero que eu tinha que levar a cama, o colchão, tinha que levar todo. Se como que vou? Aí eu tinha que pagar o doutor para estar no hospital. Disse, então, vamos buscar para dentro de casa, porque vou levar para quê? Compreende? Então, são coisas que Deus nos faz ser forte, não? Para poder pôr a fé, foi quando ele disse, ora por mim. Disse, vamos orar, não, porque... Mas... E graças a Deus, foi um livramento muito grande que Deus deu para ele, não? Nesse momento aí. ¿Qué es lo que le hacía no desistir en esos momentos de dificultad que sabemos que fueron varios momentos, no fueron estos dos específicos, sino que mucho a lo largo de su trayectoria? ¿Qué es lo que le hacía no desistir? Bueno, como mencionava, você ama, você não pode desistir, o amor funciona. E outra porque a missão, toda missão tem o começo, a metade e o fim. Ou que seja, um fim sem você saber quando vai terminar, mas a missão tem que seguir. Nesses tempos que eu estou enfermo, que nós logramos? Logramos batizar em menos de 5 meses quase 30 almas. Então, a partir do momento que você vai ganhando almas, que você vai ver que a obra, que o resultado está dando, isso que te impulsiona a seguir adelante, porque você batizou quase 30 almas menos de 5 meses. Então vamos fazer uma cifra, mais 5 meses vou batizar como 50 almas. O que impulsiona é o resultado de que você está sembrando e se hace consciente. Então o que nos impulsiona é o que você hace. O hace com resultado, isso te impulsiona a, por exemplo, abrir uma igreja, abrir umas outras, batizou uns, batiza umas outros, predicou um lugar, predica no outro. Então o que nos funciona conforme o resultado está tendo de vidas. Então o que fazia Cristo sair por todos os lugares? Atrás de almas. Então o que impulsiona a vida do missioneiro, o amor, a missão e lograr você e ter mais almas. Então isso é que nos incentiva. Almas é o nosso incentivo, é que não nos deixa regressar, porque você está vendo pessoas que estão malas, mas quando você sembra a palavra, são restabelecidas. Pessoas que você mientras predica e elas aceitam o evangelho. Então, esse é o que nos motiva. É o avanço do evangelho na vida das pessoas. Oh, amén, gloria a Dios. El amor a las almas, entonces. En el África hay denominados algunos países llamados que están dentro de la ventana 1040. Nos gustaría que nos puedas compartir si usted tuvo accesibilidad de poder ingresar y llevar el evangelio a esos lugares. Perfeitamente. Todo mundo sabe a história da ventana 1040, que começa ali passa por Senegal, Guiné-Bissau, toda a parte norte da África, que vai até a parte da Ásia. É uma linha imaginária que se tem, né, onde está os povos menos alcançados pela palavra de Deus. Existia uma cifra no tempo que eu estive na África. Quando eu fui para esses lugares, África do Norte, eu nunca nem sabia da história da ventana 1040, né? Eu nem sabia a história da ventana 1040. Depois que logramos abrir trabalhos, eu fui entender o que significava essa ventana 1040. Então eu digo, meu Deus, mira, logrei abrir igreja na ventana 1040. Glória a Deus. Então, nessa ventana 1040 existe menos de 3% de cristianos e missioneiros nesse lugar. Por quê?
Por que se menciona a Ventana 1040? Porque nesses lugares está ali as religiões, os muçulmanos, estão os terroristas, estão o hinduísmo, está ali todas aquelas religiões pagãs. Ventana 1040 se concentra as piores religiões, ou seja, as religiões mais terríveis, que aparta o homem de Deus, a religião do homem, a religião que não é Deus. Então, nessa Ventana 1040, onde está a terrível idolatria e uma grande população de pessoas também. Se você vai ver essa Ventana 1040, você vai ver uma boa parte da população mundial está nesse lugar. E, infelizmente, não há missioneiros. Você não logra ver missioneiros nesses lugares. Por quê? Porque é um desafio. A missão é um desafio. Você vai ter que desafiar no sentido de entrar, de ser perseguido, como eu já fui perseguido, ir para o cárcere, como eu já fui para o cárcere, você se enfermar. Então, por isso que existe esse hueco na Ventana 1040 de não ter missioneiros. Porque parece que estamos vendo os missioneiros hoje que não estão buscando, ou seja, estão buscando eleger países fáceis. O país fácil hoje está aí, claro que todas as almas têm que ser alcançadas, mas os países fáceis hoje parece que as pessoas vão para fazer missões como queiram. Como onde eu vou predicar, que mensagem eu vou predicar, onde eu vou me hospedar. E na Ventana 1040 não, esses lugares aí é lugar que eu mesmo quedava no hotel, que era riba de um pântano. Esse hotel era assim desnivelado, e nas portas do hotel teria deuses ali, Benin, deuses pagãos daquele país, dentro dos corredores, tudo deuses, imagem de deuses que para nós aqui são demônios. Idolatria. Idolatria, então quem vai querer ir para um lugar sem abrir igreja, trabalhar, fazer missão nesse lugar? Sabe que eu sei correr risco de vida. Eu me acordo dessa viagem que eu fazia de bus, que saía do oeste da África, fazia a volta cerca de Níger, aquela região da Líbia ali. Você tinha que agarrar o bus, que eu agarrava o bus porque era a condição mais barata de andar. E eu me acordo que uns meses antes, nesse mesmo trajeto, mataram dos mormons, dos missioneiros mormônicos. Quem passou? Eles são brancos, não? Então, cristiano ali com Bíblia não é bem aceito. Então, infelizmente, entraram os terroristas dentro do bus, nesse mesma linha que eu agarrava, e mataram eles. Não mataram os demais africanos e muçulmanos, mataram os missioneiros brancos que estavam com eles. Então, se missões da Ventana 1040, todo o risco. Eu não sei se eu mandei para vocês algumas fotos aí, fotos de grupo de terrorista, há lugares que você passa, tem os buses queimados, carros incendiados, então não são todos que querem ir para esse lugar. Mas, naquele tempo não teria internet, claro, rede social, que só eu vou para o Sudão, você vai buscar o Sudão tem isso, que bueno, hago esse trajeto, vou para esse lugar que é menos terrorista. Então, eu isso... informação. Exato, eu isso coisa nesses países que hoje já não hago mais. Ou seja, já não haria mais antes de examinar, criar um plano, uma estratégia. Porque depois eu fui ver que eu passei em caminhos de terrorista. Depois eu fui ver que onde estava hospedado, a cerquita estava ali, homens que era terrorista. Então, a falta da informação, nos favoreceu a coragem e a fé para entrar nesses lugares. Porque hoje parece que a comunicação está te dando muito medo. Que é o tema hoje aí do podcast, a questão da fé e o medo. Então, tempos sem rede social, mas tempos de desafios y los desafíos logrados con êxito. Uno caminaba por la fe nada más, porque no sabías qué es lo que te espera más allá, ¿no? Solamente caminabas por lo que tú sentías, por lo que usted sentía, que sabía había una alma ahí que llevar, pues. Sim, porque esses países, eu não sabia, por exemplo, Benin, eu não sabia que era capital mundial do voodoo. Sabe aquele monecrito que se põe na agulha, aquelas pajas que os demônios entram lá dentro e encantam todo mundo. Não sabia, para mim eu ia para mais um país levar o evangelho, mas depois
que eu acabei recebendo a informação da rede social. Mira, hoje mesmo eu comento, eu não sabia que esse país era assim, não sabia que assim, que a religião era assim, que era tão terrível. Bueno, importante que a iglesia foi aberta. A ver, gloria a Dios, eso es lo más importante. No sé si por ahí producción tiene las fotos para que puedan... Ya, vamos a visualizar las fotos que ustedes estuvieron por ahí haciendo misiones en el África. A ver, quisiéramos visualizarlo. Y mientras tanto, pues... quisiéramos hacerle esta pregunta. ¿Cuál es la mayor dificultad de un misionero? Bueno, para mim, porque quizá alguém diz que a comida, a bebida, o clima, mas se o missioneiro tem isso em mente, já não é missioneiro, não vai deixar de fazer missão. Eu comentava, sempre comento aí que o maior desafio para nós outros missioneiros é a questão do visado, a visa, autorização de residência, autorização de entradas. E eu já entrei em países que, liguei em países que, até dei com uma dica hoje, uma dica para você que vai fazer missões, você nunca queda por último na cola. Quando você, na fila, é cola que se diz, cola, fila. Nunca queda dentro de um aeroporto, na alfândega, na imigração, por último. Porque muitas vezes eu passei por isso. Eu quedava por último, então os policiais muçulmanos me poniam dentro de uma oficina e me extorquiam. Vocês me davam, se eu tinha que pagasse eles, eu entrava. Se não pagasse, não entrava. Então, se você é o primeiro que entra, eles não vão extorquir você, porque vai mirar alguém, uma autoridade na fila, da ONU, da Unicef, uma autoridade legal que vai impedir essas coisas aí. Então, mas o desafio maior para nós outros é a questão de autorização de residência. Porque a maioria desses países são autoridades muçulmanas. Claro. Autoridades que não são cristianos. São opostos ao cristianismo. Então, quando você diz... Eu conheço missioneiros na África que sacaram visa como jogador de futebol. Não tenho vergonha de dizer isso aí, porque os missioneiros me conhecem. Eu estou dizendo aqui, sacaram visa como reporteiros, treinador de futebol, brasileiros. Por quê? Para entrar no país. Senão, você vai dizer, eu sou missioneiro, sou pastor, então, não, está negado do visa. Você não vai entrar, você não vai permanecer. Então, você, mientras apoderada vai poner tu petição. Se o país não é cristiano, não vai sair visa para você como cristiano. Então, o maior desafio para mim, não sei para os outros, é essa questão de visto, de legalização tudo no país. Porque é documento daqui, documento dele, paga, repaga, é muita burocracia. Então, para mim, comida, bebida, clima, color de pessoas, cultura, nunca foi problema. O problema sempre foi, eu tenho para mim, documentación de legalización. Amén, gloria a Dios. Entonces es importante porque sí, corres el riesgo de poder, ingresas ilegalmente con esa mentalidad de poder ser en cualquier momento deportado, ¿verdad? Exactamente. Sí, y a ver, no sé si producción ya lo tiene por ahí las fotos. Queremos ver las fotos, por favor. Ahí. Recordar que essas fotos são antigas, né? Que não era telefone, era câmera fotográfica. Ahí estamos visualizando las fotos. Esta foto aí é Cotonou, capital do Benin. Essa é uma família que me recebeu na sua casa. Eu fiz amizade com uma pessoa na CAI. Eu não sabia falar o francês bem, pouquitas palavras. Fiz amizade com ele na CAI. E ele me levou para sua casa. E dentro dessa família existem alguns que são descendentes de Nigéria, porque Nigéria é um país cristiano. Então, se me deram liberdade de entrar nessa casa, foi eles que me receberam nesta casa, me deram água, me deram comida, compartilharam a palavra, mesmo sem entender meu idioma, eu entender o idioma dele, mas aí foi o final de um culto que eu isso. Eu agarrava a Bíblia, eles cantavam alabança, e eu também com eles. Não havia tradutor tampouco? Não teria tradutor. Essa é a República, aí até a capital mundial do voodoo. Mira aí, essa foi a família que me recepcionou quando eu liguei para abrir um trabalho nesse país. Gloria a Dios, a ver por aí outra foto. Essa é também, tudo são ingleses na Ventana 1040. Ventana 1040 aí, oeste da África. Aí está a República Burkina Faso, quer dizer, ombros de integridade. Esse país aí tinha 12 igrejas. Aí é um culto aí que as pessoas estão aceitando a Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí por aí outra foto. Aí é importante de ser discípulos. Tudo parentes de muçulmanos. E nós ensinamos esses ninhos a orar. E eles aprenderam a orar com nós outros. Essa era a oração das 6 da tarde, também em Burkina Faso. Este é em Moçambique.
nossas campanhas, depois as campanhas de donação de víveres. Aí, dentro dessa canasta de comida, não existe açúcar, não existe arroz, existe só um pequeno paquete de harina, que é o que eles ganhando harina para comer, fazer o fufu, o gali, que se diz lá, isso é o suficiente para eles. É uma alegria muito grande. Receber um paquete de harina é uma festa para eles. Então, estou recebendo donações aí. Aí é Guiné-Bissau, também Ventana 1040. Bom, aí uma história um pouco comprida, mas eu quero resumir aí. Aí nesse dia nós evangelizou para a inauguração de um templo. Evangelizamos os brucos, hechiceiros, curandeiros, e eles imaginavam que a igreja do Amor era apenas uma igreja normal, aquelas igrejas tipo católica, nada contra os católicos, mas estamos referindo à referência de Guiné-Bissau. Eles pensavam que era uma festa da comunidade, e nós invitamos eles. Então, aí depois do culto, nós fizemos uma oração e começamos. Ele não sabia que a igreja do Amor funcionava assim, que existe uma oração de explosão de milagre, uma oração que expulsa demônios. Então, muitos quedaram molestos e quedaram enojados porque começaram a se sentir mal com as orações. Então, o que passou aí? Aí muitos depois começaram a murmurar, disseram, mira, nos enganaram, nos invitaram para comer nessa festa, mas foram depois repreender nossos deuses. Que lugar é este? Aí esse senhor aceitou a Cristo. É um curandeiro, um bruco para nós outros. Curandeiro. Oh. Então, só que depois passou o seguinte, os demais companheiros deles, que você vai ver o vídeo depois aí, o vídeo, a foto assim, se amolestaram. Então, quando eles se amolestam, eles começam a ser um trabalho. Para que os cristianos entendam, existe maldade. Porque quando uma pessoa não negocia de você, ela vai fazer uma maldade. Por isso existe obra, bruxaria, hechiceria, que hace mal para as pessoas. Então, se juntaram os brucos e fizeram um trabalho contra a igreja. Eu não sei se os irmãos não vigilaram, faltou oracionar. Então, se todo esse teto que está arriba ali, você vem abaixo. Que se molestaram contra a igreja. Mas esse dia nós conseguimos ganhar um chefe deles. Aí está. Glória a Deus. Nossa primeira legada na África do Sul. O dia que a Cláudia quedou sem maletas. Esse dia quando fomos expulsos. Expulso? Não, isso. Isso que nós somos expulsos da África do Sul e agora estamos regressando. Regressando para... fomos expulsos da Tanzânia e agora depois que arreglar nossos documentos, estamos regressando para Dar es Salaam. Aí são os ninhos aceitando a Cristo na Ventana 1040. Essa senhora é uma professora e ela me interpretava com pouca coisa que ela sabia, ela sabe falar bem inglês, então ela me interpretou nesse dia o francês. Outra foto por aí? Bom, aqui já é na América Central. Eu guardei essa foto porque quando a Bíblia menciona do endemoniado gadareno, e hoje eu comprovo que verdadeiramente o endemoniado gadareno existiu e é uma realidade. Este muchacho era tratado como um jovem gadareno. Muitas igrejas, isso foi em Nicarágua, passou por um ano na Nicarágua também. Esse jovem, muitas igrejas foram lá expulsar o demônio dele e não lograram. Então pediram para nós outros fazer uma visita, eu agarrei a equipe de obreiros e membros, fomos orar. Quando nós ligamos lá, estava assim atirado no chão, na terra, como estava assim. Os ocos, roco, como que um demônio que rugia, parecia um monstro. Nós oramos, ele quedou livre e entrou de bom, perfeito estado. Glória a Deus. Por aí outra foto. Essa igreja é a sede nacional de Dar es Salaam. Lá está escrito Mungu Niopendo, Deus é amor. Está em Swahili. Aí estou e essa é a membresia que tinha. Eu creio que foi um culto de Santa Cena, não? Essa era a membresia aqui. Foi o dia que chegamos. Dia que ligamos? Aí está. Nos recepcionaram. Essa é a igreja de Dar es Salaam. Aí os contra-cristianos, contra governos americanos e franceses, se chamamos os grupos Boko Haram. Na África existem dois grupos muito terríveis, o jihadista e o Boko Haram. São grupos que eles protestam contra as leis americanas, protestam contra a evolução da humanidade, da maneira que o mundo está vivendo, eles são contra. Então, aí uma causalidade dessa foto aí, também na Ventana 1040, ali por Níger e a região de La Líbia. Esse homem à direita é uma pessoa que não tem perna, tem uma guitarra. Achei interessante ele porque
com a sua guitarrita, não é elétrica, uma guitarra simples, participou num culto de inauguração da igreja. Esta muchacha, Maria era hija de famílias de muçulmanos. A Maria um dia ela chegou na igreja dos Amor, inauguração na igreja de Togo, também o oeste da África, Ventana 1040. Nós outros estávamos pintando a igreja e ele chegou na porta e ela começou a pôr, primeira vez que eu mirei uma muchacha dobrar uma rodilha à frente do templo. Ela dobrou a rodilha, mirou que nós estávamos pintando, escrevendo e dizia: rota a igreja, ou seja, Igreja Pentecostal, Deus é amor. Então, se a muchacha chegou na porta e começou a ler assim: Igreja Pentecostal, Deus é amor. Ah, salva, Senhor Deus, Messi. Uma igreja em meu país. Quer dizer, graças, Senhor Jesus, por uma igreja evangélica em meu país. Glória a Deus. Ele veio à noite no serviço, porque estava a pré-inauguração do templo. Isso se chama Lomé, país de Togo. E me acordo que ela participou desse dia, alabou a Deus, cultuou ao Senhor, estuvo com nós outros, porque nessa igreja tinha muitos nigerianos. Por isso nós logramos fácil abrir esse trabalho já. Bueno, esse dia ela veio na igreja, domingo ela regressa com suas bolsas. E perguntamos: o que passou? Disse: não, que passa que eu fui expulsa de minha casa, porque eu digo para meu padre, para minha madre, que encontrei uma igreja cristiana e eles me disseram: se você vai seguir esses deuses, você vai seguir essa igreja, então você não tem mais parte com nós outros. E você sabe, como um descendente de muçulmanos, Claro. uma cultura africana de deuses, que segue esse tipo de deuses, se eles aceitam outra religião, então se eles são afastados, são largados, não pertencem mais às suas tribos. E assim passou com a jovem Maria. Ele aceitou a Cristo e ela disse assim: pastor, é melhor eu servir a Deus do que servir os deuses e meus padres. Os deuses e meus padres são tudo falsos. Eu prefiro estar com vocês acá do que estar na minha casa, porque minha casa não tem Deus. Aí foi viver com uma hermanita, essa jovem. Parece que tem 30 anos, mas essa jovem tem 16 a 17 anos de idade, se você mirar para o rosto sofrido. Então, foi uma alegria essa jovem ter aceitado Cristo, familiar de muçulmanos. Glória a Deus. Aí vemos... Primeiro batismo no Togo, Lomé, onde está essa muchacha ahorita aí. Batizamos 3. A muchacha, a senhora, se puso de financeira. Um de pastor e o outro de auxiliar. Isso é ser discípulo. Glória a Deus. As 3 almas que ganhamos, as 3 almas batizadas, já elas começaram a obra. E esse muchacho que está mais chiquito, hoje é obreiro, hoje é pastor. Glória e dirige países no oeste da África. Então esse é o exemplo de mais um. Discípulos haciendo discípulos. Eu e mais 3 começou a primeira igreja em República de Togo. Oh, e outra coisa, essas águas que batizamos não são águas correntes. Eu não sei, eu creio que a foto não está aí, mas era um poço de água sucia, lleno de matos. Pântano, lleno de crocodilo. Pântanos que tem serpentes e crocodilos. Então, aí batizamos eles. Essa é uma igreja para quem reclama que a butaca está dura, quem reclama que a silla é de plástico. Aí está um templo onde não há banquetas, como essa é a realidade. Cimentos, mas aí é o lugar que se hace cultos. Também em Ventana 1040. Bueno, aí já é a América Central, Guatemala. O dia que explotou o vulcão de fogo, que matou mais de 2.000 pessoas, e nós tínhamos membros nesse local. Então, eu fui para allá para socorrer. E são larvas que baixaram do vulcão de fogo e se levou todos os moradores, as casas, e se morreu muita gente. Então, nesse dia, tristemente, eu apoiei no resgate de pessoas e foi muito triste porque nós miramos... Eu mirei pessoas cocidas pelas larvas de fogo. Então, bueno, aí está um cenário que vivemos na Guatemala no dia que explotou o vulcão de fogo em 2018. Bueno, esse foi o primeiro batismo em Dar es Salaam, na Tanzânia. Aí está. Primeiro batismo que é isso. Visita aos enfermos na Ventana 1040. Ninhos que têm SIDA. A enfermidade até 10 anos passados que mais matava na África é essa SIDA. Lá é normal, todo mundo tem SIDA.
mas um ninho desse já nasce com SIDA, então eu fui orar na casa de ninhos completamente debilitados pela SIDA. Essa igreja de Johannesburgo, África do Sul, uma igreja própria, bonita, com carpete, mas domingo não passa de 15 pessoas na igreja. E nada de sul de África, e nada de sul-africanos. Tudo angolês, moçambicano, porque infelizmente África do Sul, terra de Nelson Mandela, as pessoas não vêm na igreja. Infelizmente, parece parecido com a Europa. Aí um muçulmano me buscou, queria sacar foto comigo. Isso é Dakar, Senegal. Ele dizia, como é francês, Monsieur, mon ami, Monsieur, mon ami, dizia, Senhor, meu amigo, Senhor, meu amigo. Bueno, podemos ter uma amizade aí para estar, mano, mas a religião dele é totalmente diferente. Claro. Muçulmano com cristianismo, mas uma pessoa que me buscou para me saudar. Me regaló una fotito ahí. Importante para os missioneiros é nós outros respeitar a cultura das pessoas. Se é o que seja, é o princípio. Se você não respeita a cultura da pessoa, dificilmente tu vai ter acesso a hablar com as pessoas, ter acesso a ganhar. Tem que respeitar suas culturas, tem que ser um pouco de louquito, assim, um pouco que compartilhar com ele umas coisas, mas com interesse de levar a palavra de Deus. Amén, wow, qué fuerte y impresionante poder ver todo ello, ¿no? Quizás una persona normal que no conoce a Dios ve todo esto y no entiende, ¿no? No, es un poco difícil, complicado poder entender cuán grande es de poder llevar la palabra de Dios por amor a las almas. Te comento uma coisa, como eu estava dizendo, a vida do missioneiro é um dia a dia de qualquer outro país. Eu mesmo aqui passei uma experiência cá, que eu não passei na África. Quer saber qual é? Eu passei uma experiência aqui em São Juan do Lurigancho, que eu não passei na África. Você, pastor, mas então se aqui está mais difícil que a África? Vou te dizer. Por que eu vivi uma experiência aqui na... Eu digo para o pastor Osmar, por que eu vivi uma experiência aqui em São Juan do Lurigancho que eu não vivi em outros países mais pobres da África? Eu já entrei, esses países são países pobres. Países que as pessoas ganham $10 por mês. Nós teníamos uma juíza em Dar es Salaam, na Tanzânia, que ganhava quanto por mês? $50. $50, uma juíza. Aqui em São Juan do Lurigancho, eu conheci ninhos que vivem no meio dos puercos. Você sabia disso? Não. Aqui em São Juan do Lurigancho, há ninhos que vivem no meio dos puercos. Então, e aí você vai dizer o quê? É o dia a dia que nós, missioneiros, descobrimos em nossas caminhadas. Então, se assim você descobre as terríveis situações do continente da África, não te estranha, não te moleste, porque você vai descobrir que são coisas terríveis aqui em Peru, que você não vai ver na Ásia ou na África. Impactante, Ruth. Serio, este programa, este tema ha sido de mucha edificación para mi vida. Yo lo que me quedo es como... Es el corazón de Cristo, ¿no? Queriendo que todas las personas no se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Y es lo que entendieron los primeros cristianos y es lo que entendieron aquí nuestros pastores presentes. Por eso fueron a tantos países a llevar el evangelio. Y es lo que queremos que entiendan las personas que están ahí oyendo en este momento, que es tiempo de ir, es tiempo de alcanzar a los no alcanzados. Podrías decir, no, pero yo cómo veía África, cómo veía esos países. Empieza por tu entorno. Amén. Empieza por tu entorno. Exacto. Y Dios va a hacer la voluntad de que Él quiere. Si Él te quiere en esos países, Él te va a enviar. Pero primero hay que empezar por lo que tenemos en el presente. Verdade, estou totalmente com razão você, porque muitas vezes as pessoas sonham muito distante e nunca vai sair. Porque se Ele não empeça por aqueles que estão cerca, como Ele vai provar que o amor dele? Como que Ele vai viver uma experiência lá fora se ele não teve um princípio? Então, o princípio do missioneiro, antes de nós sair para fora da África, nós evangelizávamos São Paulo, nós evangelizávamos na madrugada, nas prostitutas, os ladrões. Nós tínhamos um grupo chamado Bom Samaritano em São Paulo, que até o missioneiro, ele nos batizou de amarelinhos, dos amarelitos, né? Então, e nós começamos assim, antes de nós ir para a África, nós não quedamos estudando geografia, cultura para ir, nós começamos a fazer o evangelismo cerca de onde nós outros queria predicar, não importava de onde nós outros estávamos, queria falar de Jesus, uma oportunidade para poder fazer algo, não?
Entonces, aí que Deus começa a ver tu coração, onde está. Wow, es muy fuerte y impresionante, y es algo con lo que yo sí me voy a quedar es como el valor, ¿no? Del amor al prójimo, el amor a las almas. Y si nosotros pues tenemos ese sentimiento que nace desde el profundo de nuestro corazón que Dios nos da, y por eso se hizo este podcast con este tema, para que podamos todos aprender que cuán necesitado están las personas de Dios, de Cristo, de poder escuchar el Evangelio. Sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos finales, pues es hoy cuanto más debemos de llevar la palabra de Dios, alcanzar a nuestros familiares en nuestras escuelas, universidades, en el lugar del trabajo, y esa es la finalidad. Y Dios ha tocado nuestros corazones para que ustedes puedan estar aquí. Dios ha preparado esto porque sabe la necesidad del pueblo, sabe la necesidad de lo que tiene. E agora, mencionando aí, arriba de tu, como você está falando, hoje está mais, eu creio que está mais fácil, a rede social. Amém. Porque nós ligávamos nesses lugares sem criar um grupo rápido. Ou seja, o grupo era verbal, era personal com as pessoas para tentar ubicar a elas, a comunicar-se com elas. Tem que ser personalmente. Hoje não. Hoje, se você ligar nesse país mais terrível da África, hoje a internet. Então você pode hoje com facilidade usar a ferramenta da internet para alcançar a pessoa. E essas pessoas também já têm informação que é o cristiano sul-americano, de ter o conhecimento do Evangelho. Então, hoje, eu creio que a semente já foi sembrada, e para quem deseja, os jovens, hoje sair, confie no chamamento de Deus, não pare, sepa que Deus te amou, e aonde Deus te enviar, pode ir, porque o Senhor, quando lhe ama, Ele prepara e Ele também respalda. Amén, gloria a Dios. Yo creo que la hora ya nos apremia, presbítero. Bueno, quedó mucha cosa pendiente ahí. Sí, puede haber un parte 2, ¿no? Pues sus palabras finales. Ela dejó de hablar, habló bastante. Después, la hermana Claudia, sus palabras finales. Janela 40, não, você tomou meu tempo. Tá na 40. Hermana, estou agradecida a Deus, que Deus bendiga. E eu tenho a dizer aos jovens: você que tem essa sede, esse desejo missionário em tu coração, não desista. Não desista. Muitos podem dizer que tu não pode, que tu não está preparado. Se tu tem esse desejo, siga adelante, começa a predicar em tu escola, em tu trabalho, tu cai e sabe que o momento exato, Deus, quando chama, Ele te capacita. Amén. Nada nace sabendo. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias por haber estado aquí, aceptado la invitación, compartirnos su experiencia, Paola. Fue de mucha bendición y edificación. He aprendido bastante, de verdad, cosas que no conocíamos quizás de lo exterior, pues ahora ya lo sabemos. Así es, fue un programa de mucha bendición, y sabemos como nuestra fe aquí, Ruth, fue aumentada. Sabemos que la fe de los hermanos que están ahí presentes, de esos jóvenes que están ahí presentes, también fue aumentada, y es de mucha bendición para cada una de nuestras vidas. Claro que sí, y sabemos que este en vivo, este live va a quedar grabado, así que compartan, sigan compartiendo para aquellos que quizás no han tenido la oportunidad de poder visualizarlo o desde el principio, pues vuelvan a verlo, porque está muy, muy interesante, y yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida o para las personas que tú vas a compartir este video. Pues sin más preámbulo, ya llegó el momento de despedirnos. Agradecemos a Dios por esa oportunidad que nos ha dado, Paola. Graças. Amém. Para terminar aqui, eu quero também agradecer a Deus, é claro, porque Ele que nos chamou, mas também não se olvidando de nossa diretiva mundial. Glória a Deus. Ele que nos apoiou, nos respaldou. Entendemos, às vezes, mal entendidos, que as pessoas às vezes que falam da igreja, da diretiva, como pode missionário passar hambre, passar necessidade, ser preso, porque tudo isso, onde está a diretiva não. Tem coisas que nós temos que passar nesta vida. Então, eu sou grato à nossa diretiva mundial por ter nos confiado em nós outros, e sei que sempre estão confiando em nós outros para que levamos a palavra de Deus. Então, isso atribuímos ao chamamento de Deus e a confiança que a nossa diretiva tem em nós outros e nos demais pastores, nós irmos para os desafios sem murmurar, sem criticar, sem julgar, sabendo que trabalhamos para Deus.
Amén, gloria a Dios. Todo lo hacemos para Dios con amor y por amor a su obra, por amor a las almas, porque queremos que sean salvas. Pues ya sin más preámbulos, ahora sí nos estamos extendiendo demasiado, creo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos han acompañado ahí conectados. Pues con nosotros será hasta un próximo episodio, Paola, ¿verdad? Así es, no se pueden perder el próximo episodio que va a estar en este podcast. Sabemos que igual que este va a ser de bastante bendición Claro para que sus sí. vidas. Así que con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Gloria a Chao, chao. Dios. Bendiciones. Dios bendiga. Bendiciones. La medicina de Dios está sanando toda clase de enfermedades. Y las personas testifican del poder de Dios. Tenía 2 hernias, pastor, y él no podía caminar. Aquí me encuentro también con el hermano que también lo acompaña. Exactamente, él no podía caminar por la hernia que tiene y también la desviación de cadera. Sus piernas no podía ni bajarse de la cama ni recostarse. Ahora vas a caminar, camina en el nombre de Jesús. Está caminando, gloria a Dios. Caminando. Sí, tremendo, no lo puedo ni creer hasta ahora porque... No lo puede creer. Este domingo 29 de octubre, reciba las oraciones del pastor Antonio Osmar de Oliveira y sea sanado por Dios. Será en el horario de las 9 de la mañana. Todos están invitados para ser tocados por la medicina de Dios. En este día será la separación de presbíteros. Avenida Arica 248 Breña, a 1,5 cuadras de la plaza Francisco Bolognesi. Iglesia Pentecostal Dios es Amor. 61 años. La llama continúa encendida.